Como já é de praxe, irei me autodescrever. Eu sou Luciana, uma mulher preta, estou com batom rosa, a camiseta preta do coletivo antirracista do SEMAC, um casaco preto, calça jeans e uma bota marrom. Estamos aqui hoje encerrando essa maravilhosa jornada de estudos do livro Pequeno Manual Antirracista, o qual foi escolhido com muito carinho pelo coletivo antirracista do SEMAC. São 135 páginas que nos levam a discussões de temas importantíssimos, como racismo no ambiente de trabalho, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos. Dito isso, eu passo a palavra para o diretor José Carlos, que irá mediar o nosso encontro de hoje. Bom evento a todos. Então tá, boa noite, pessoal. Deixa então eu me apresentar. O meu nome é José Carlos, eu sou um negro de 1,80 m, estou vestindo calça preta, tênis, moletom preto, camiseta do coletivo antirracista, com óculos azul. Eu gostaria de agradecer, antes de chamar a nossa painelista, do nosso último encontro aqui desse curso, desse mini curso de letramento racial, né? O antirracismo no contexto brasileiro. Eu gostaria de agradecer muito a todos que participaram deste curso ao longo de todo esse tempo. Nós tivemos alguns empecilhos na questão da calamidade, né? E mesmo assim as pessoas participaram, mesmo que virtualmente, mas participaram. Então deixamos aqui o nosso agradecimento a todos que participaram virtualmente e presencialmente. E agora eu vou fazer a apresentação da nossa painelista, que é a Regina Miranda, tá? Eu vou passar para vocês o currículo da nossa última painelista deste último encontro do nosso curso. Regina Miranda. Regina da Silva Miranda, nutricionista, sanitarista, especialista em saúde comunitária, extensionista rural de nível superior e Mater Ascar. Então é ela que vai nos ministrar esse último encontro aqui. Mais uma vez agradecer a presença de todos e que tenhamos um bom encontro. E antes de mais nada, até explicar para vocês como vai ser a rotina, como é que vai ser a dinâmica do nosso curso aqui, desse último encontro. A Regina ela vai explanar, né, fazer o seu curso aqui, durante 40 minutos a uma hora, né, mais ou menos. Daí depois nós, 40 minutos no máximo, já fui aqui chamado a atenção. E depois nós iremos abrir 2 blocos, né, o primeiro bloco de 3 intervenções, né, que daí voltaremos para a nossa painelista, mais 3 intervenções, depois passamos às considerações finais, e aí minha colega diretora aqui, coordenadora do coletivo antirracista, ela vai fazer o fechamento, a Luciana. Tá bom? Então, é um bom curso para todos e iniciamos o nosso curso nesse nosso último evento. Obrigado, viu? Boa noite. Então, já fui apresentada e quero também dizer que eu trabalho na Emater, RS Ascar, e que é uma instituição cujos trabalhadores são baseados no SEMAC, Sindicato Cidadão, do qual eu me honro de fazer parte e ser representante diária desse sindicato. Então, a mim tocou a responsabilidade de comentar o último capítulo do livro, que nos remete para o título Sejamos Todos Antirracistas, né? Mas acho assim que me cumpriu também um pouco de fazer um resgate das temáticas abordadas ao longo da publicação, porque esse capítulo ele se dedica a falar um pouco do conteúdo de todo o livro, né? E nos aspectos, nas categorias que a autora chama atenção, né? Do livro o Pequeno Manual Antirracista. Então, o manual diz como fazer a coisa, né? E eu vejo que o próprio título do livro é uma provocação da autora, que ela é uma grande escritora e que muitas vezes ela se utiliza um pouco da ironia para tratar esse tema, porque às vezes precisa ter, né? Então, se as pessoas têm que aprender a ser antirracista, né? Ela usou e escreveu um manual, né?
e faz abordagem de tópicos assim importantíssimos mesmo, com a qualidade profissional que é própria da Djamila Ribeiro, né? Então, o objetivo desse manual é apresentar alguns caminhos para a reflexão, superando contribuições importantes de diversos autores, recuperando essas contribuições de diversos autores e apresentando, né, essas personalidades e possibilidades para aprofundar a percepção das discriminações estruturais, para que as pessoas assumam a responsabilidade pela transformação de nossa sociedade. Ela pontua, assim, muito fortemente que o racismo não é um problema dos negros. O racismo foi criado por pessoas brancas. Ele é um problema para as pessoas brancas e para toda a sociedade, né? Que deve se sentir responsável por isso. E também a autora traz pontos importantes que eu acho que são basilares para compreender o racismo, que é, o racismo não é um problema individual, não é o coleguinha que me discriminou por uma atitude pessoal dele. Ele permeia todas as relações e estrutura de uma sociedade que foi baseada na apropriação da mão de obra, do trabalho de pessoas africanas que foram tiradas à força da sua nação e prestaram um serviço forçado, mas que foi fundante para o país se tornar a potência que se tornou, que em 1888, no período da abolição, já era uma das economias mais fortes do planeta, né? Foi pelas mãos, pela força, pelo suor e pelo sangue das pessoas africanas. E uma nação, para fazer isso, ela precisa criar estratégias. Uma das coisas que se fala muito pouco é que a grande força econômica brasileira do período colonial não foi a cana-de-açúcar, não foi o pau-brasil, não foi tudo aquilo que nos ensinaram. Foi também, mas não foi. A maior força econômica era o tráfico negreiro. O Brasil se apropriou economicamente disso. A inteligência de escravidão no continente americano era agenciado por pessoas que estavam baseadas no Brasil. Não por acaso os navios chegavam por aqui também. Então, um traço importante da economia brasileira se deve, o crescimento da economia brasileira nesse período colonial, à inteligência de escravizar pessoas trazidas de África para o Brasil. Então, essas estratégias para a dominação de um contingente enorme, teve períodos no Brasil colônia em que o Rio de Janeiro tinha 7 pessoas escravizadas para uma pessoa branca. Então, virou uma questão de segurança pública isso. Não por acaso, o racismo no Brasil ele foi um dos mais genocidas do planeta, porque ele era mantido à força. E isso, ao longo do livro, o autor aborda, né? Como que a ideia de média de um homem escravizado no Brasil colônia era 25 anos, enquanto no período de escravidão, no mesmo período de escravidão nos Estados Unidos, a vida média de um homem escravizado era 35 anos. Então, são dados que apontam e desconstroem o mito de que a escravidão no Brasil foi atenuada, não foi tão violenta, não. Então, ela desconstrói o mito da democracia racial já no primeiro capítulo e aponta essa questão como basilar para entender o racismo. O racismo é uma questão estrutural, não é uma questão estrutural, está gravado na sociedade brasileira, não é somente uma atitude pessoal, né? Então, em outras palavras, é impossível pensar pessoas no Brasil que não sofram racismo ou que não reproduzam o racismo. O importante é poder olhar para ele com sinceridade e estar disposto a superar, né? Então, quando ela fala, informe-se sobre o racismo, que é um capítulo importante,
ela cita Simone de Beauvoir, que a filósofa atribuía a humanidade aos personagens femininos e dizia que um homem que enxergasse a mulher como sujeito e tivesse uma relação de alteridade para com ela poderia ser considerado feminista. E aí a autora fala, esse mesmo raciocínio pode ser usado para a questão do antirracismo, que é preciso atribuir humanidade, e é preciso também entender que num Brasil colonial que durou 350 anos, pessoas negras eram consideradas mercadorias. Então, trabalhar o combate ao racismo é ter alteridade, empatia e atribuir humanidade nessa relação. E outra etapa importante que a autora traz é a questão do enxergue a negritude, porque a negritude num Estado racista é negada, né? E uma das expressões racistas que a gente ouve muito em momentos em que pessoas negras e brancas se encontram e debatem sobre o tema, é quase uma atitude assim, como é que a gente chama, defensiva da pessoa não negra, dizer, eu não enxergo cor, para mim todo mundo é igual. Isso é uma expressão profundamente racista, porque nós somos coloridos, e daí no final desse capítulo a autora nos convoca a ver a diversidade, a enxergar a cor, sim. É importante ter em mente, para pensar soluções para uma realidade, é que devemos tirá-la da invisibilidade. E se eu não vejo cor, eu invisibilizo as pessoas negras, porque a cor dominante, a cor do Estado racista, a cor que detém privilégios é a cor branca. Então, se eu não vejo cor, eu estou vendo só a cor branca, entendeu? Portanto, frases como eu não vejo cor não ajudam. O problema não é a cor, mas se eu uso como justificativa para segregar e oprimir. Vejam cores, somos diversos, não há nada de errado nisso. Se vivemos relações raciais, é preciso falar sobre negritude e também sobre branquitude. Aqui ela funda um capítulo importantíssimo, que combater o racismo não é falar sobre negros. De novo, reforço, o racismo não é um problema criado por negros. E quando nós queremos combater o racismo, nós temos que falar sobre branquitude e negritude. Essas duas categorias são importantes. É olhar, sim, as cores. Existem cores, pá. E essas cores têm tratamento diferenciado numa sociedade racista. E daí, quando ela fala, reconheça os privilégios da branquitude, e ela fala que a branquitude também é um traço identitário, pode ser marcada por privilégios construídos a partir da opressão de outros grupos. Devemos lembrar que este não é um debate individual, mas estrutural, aqui ela pontua de novo essa questão basilar. A posição social do privilégio vem marcada pela violência, e o mesmo determina, mesmo que determinado sujeito não seja deliberadamente violento. A pessoa, na condição de branquitude, ela tem que entender que ela pode não ter escravizado ninguém, ela pode até não conhecer nenhum ancestral dela que tenha escravizado algum ser humano, mas ela goza de privilégios, de uma sociedade que historicamente se capitalizou utilizando o trabalho escravizado de pessoas negras. Portanto, todas as pessoas brancas nesse país se serviram e tem um legado de apropriação do trabalho das pessoas escravizadas, né? Aqui ela pontua no final desse capítulo, quando ela diz, né, preciso falar de negritude e branquitude. Portanto, o racismo foi inventado pela branquitude. Dessa forma, se o primeiro passo é desnaturalizar o olhar condicionado pelo racismo, o segundo é criar espaço, sobretudo em lugares de poder para pessoas negras
Então, é preciso fazer essa reparação, que é o que a gente chama das políticas reparatórias. E aqui, eu recentemente vivi uma experiência assim, no meu trabalho, e que às vezes eu tenho que me controlar para não contar em detalhes, né? Mas eu acho tão engraçado na branquitude que a gente tem que olhar isso sem reservas, olhar isso com despojamento, né? Porque na psique humana isso se reproduz. Então, quando a pessoa, na situação de branquitude, e eu não sou filósofa e nem psicanalista, então para mim não é muito simples expressar o que eu vou dizer. Mas quando ela se sensibiliza para a questão racial, ela começa a achar que ela tem que agir em favor das pessoas negras. Até aí está tudo bem. Mas muitas vezes essas pessoas se colocam como porta-vozes das pessoas negras, como aquelas que vão trazer a solução, que não deixa de ser o mito do Salvador, que não deixa de ser uma atitude colonialista. Eu estou cansada de ver pessoas elaborarem uma sala fechada políticas para reparar a história da escravidão. Elas não são a solução, essas pessoas foram o problema. Quem tem a solução são as pessoas que viveram as consequências, as sequelas e o legado da escravidão. Então, é irresponsável se pensar qualquer solução, qualquer política reparatória, qualquer política afirmativa, sem que as pessoas negras sejam protagonistas, que é a máxima do nada de nós sem nós. Né? Outro capítulo, ela remete para que as pessoas percebam um racismo internalizado. Né? E aí ela fala de uma coisa bem importante, que serve para outras posturas de autoconsciência, de militância. E aí ela conversa com os indivíduos nesse capítulo. Ela diz aqui que a Amélia Teles, memorável feminista brasileira, em seu livro Breve Histórico do Feminismo no Brasil, afirma que ser feminista é assumir uma postura incômoda. E o mesmo serve para ser antirracista. Tem que ser incômodo, senão tu não está fazendo a diferença. Tu tem que ser aquele chato de plantão, que não ri da piada racista, que pauta pessoas que fazem discriminação. Então, é sempre estar atento às nossas próprias atitudes e disposto a enxergar privilégio. Isso significa, muitas vezes, ser taxado de chato, aquele que não vira o disco, né? E isso a gente ouve muito seguidamente. Pô, tudo agora é racismo. Tudo é racismo, sempre foi. É sim. Essa é uma grande verdade, que agora tudo é racismo, sempre foi, tudo é racismo. Tudo que está aqui na nossa volta está contagiado de racismo, né? Então, ela conclui esse capítulo dizendo assim, que se disserem que ser antirracista é chato, tudo bem, precisamos continuar lutando. Se acomodar no lugar de chato. E saber que isso faz parte do jogo, entendeu? Da dança. Apoia as políticas afirmativas educacionais, então, eu já começaria pela Lei 10.639, que é a história de África e o ensino da cultura afro-brasileira na escola. Eu tenho 64 anos, eu fiz na década de 60 e início da década de 70 o ensino infantil e o ensino fundamental, e nunca me vi. Eu fui criada no bairro Partenon, um bairro negro, naquela época, era um bairro majoritariamente negro, era um bairro reservado para a comunidade negra, né? Estudei no grupo escolar desse bairro, num grupo escolar, muitas crianças negras, eu tive colegas no ensino fundamental, muitos negros, da periferia ali da região, e nunca ouvi falar a história de África e personalidades africanas. Quando se chegava perto do assunto, se citava a abolição e a princesa Isabel como heroína.
E foi assim que a gente aprendeu a história do nosso povo. Sendo que eu chegava em casa, meu pai era sindicalista, era um militante, era um outro mundo, entendeu? Que se via a história de uma outra perspectiva. Mas, às vezes, eu até achava, quando menininha, que meu pai estava viajando, mas, né? Se o pai conta tanta história, mas a professora não fala nada disso para nós, entendeu? E que é comum a criança duvidar dos pais de vez em quando, né? E aí ela fala das cotas, e ela fala uma coisa que eu ouvi, e não faz muito tempo, né? Que fala das cotas na universidade como uma das grandes conquistas, e uma questão que ela coloca aqui é o seguinte: para um povo que teve o seu trabalho, e seu trabalho na perspectiva geracional, porque as famílias acumulam de uma geração para outra saber, conhecimento e patrimônio. Então, as pessoas negras não acumularam patrimônio. A chance de mobilidade social é a educação. Então, que essa é uma das maiores conquistas, e só foi conquistado pela luta do movimento negro, que eu acho que é uma coisa que tem que ser dita, que se fala muito pouco. Aparece muito herói por aí, chamando para si conquistas que custaram sangue, não custaram só suor, não foi só luta, não foi só manifestação, não foi só militância, não foi só formulação acadêmica, custaram vidas também, né? E foram conquistas do povo negro e de suas lideranças, que, com estratégias inteligentíssimas, conseguiu ir permeando os corredores do parlamento com Abdias de Nascimento, os corredores do serviço público, cavando. Só essa gente que veio de nós sabe quanto lhe custou. Noites em claro estudando, distâncias enormes cumpridas para sair de um serviço e ir para uma faculdade e voltar de noite naquele transporte público que a gente sabe o que era, entendeu? Para chegar nos lugares onde chegaram para fazer a diferença. Então, as cotas como uma das maiores conquistas, e eu ouvi dizer o seguinte, que essas pessoas negras vão roubar a minha vaga. Eu ouvi isso quando foi aprovado. E agora, recentemente, eu vi isso por uma universidade federal enorme do nosso estado, que está querendo abrir cota para quilombola, que é um pleito antigo do povo tradicional quilombola, e a pessoa falar isso. Agora, mais uma cota para roubar nossas vagas. E ela reflete uma coisa bem interessante. Por trás dessas frases está o fato de que as pessoas são super francas, né? Elas não se dão conta da sua franqueza. Por trás dessa frase está o ato de que pessoas brancas, por causa de seu privilégio histórico, e aí estamos falando de privilégio no novo, viam as vagas em universidades públicas como suas por direito. Então, por isso que eles entendem que as cotas são privilégio para o negro, porque antes era um privilégio para eles, exclusivamente deles, porque até anos atrás, tu entrar abrir a porta de uma sala de um curso universitário, se tu visse um negro, eu, quando eu fiz nutrição numa escola particular, curso superior numa instituição de ensino particular, era só eu e outra pessoa negra. E aí, às vezes, me dizem assim, mas tu, nem sei por que tu fala que tu é negra, meio desbotadinha e tal. Mas lá no curso e no lugar onde eu trabalho hoje, as pessoas não têm dúvida que eu sou negra. Nenhuma daquelas pessoas que estão lá tem dúvida. Como diz a Maria Conceição Fotora, que é uma pessoa que é uma referência para mim. Tu quer saber quem é negro? É pardo, chama a Brigada Militar. Ela sabe muito bem quem é negro, pardo ou branco, né? E essas cotas, vários estudos ela cita que provaram que, porque tinha a tese de que, bom, eram inferior, precisava de cota, porque não tinham bagagem escolar para chegar nos bancos universitários e que iam ser estudantes que não iam ter o mesmo rendimento. Todas as pesquisas que se tem hoje de órgãos oficiais botam abaixo essa tese. O rendimento é o mesmo, em algumas situações é superior. Então, a tarefa que ela nos dá no Manual Antirracista é o apoio incondicional às políticas
de cotas para universidades como a principal forma de mobilidade social das pessoas negras. Basta, nesse país, a gente ver pessoas negras se mobilizarem socialmente só sendo atleta, sendo jogador de futebol, né? Que foi o lugar que o Brasil combinou, se alguém vai ascender, vai ser por ali, né? Aí aborda a questão do ambiente de trabalho, que, na verdade, se eu tivesse podido escolher aqui, eu falo com o pessoal da organização aqui do CEMAP, eu gostaria de ter falado desse capítulo. E esse aqui, eu acho que é um capítulo que rende, sabe? Porque acho que se tem um horizonte mais áspero, mais inóspito para as pessoas de origem negra, para as pessoas, é o mundo do trabalho. As pessoas foram escravizadas para quê? Para vir trabalhar. E escravizado não é elogiado, não pode ter autoestima, não pode se empoderar, ele é um trabalhador que tem que ser mantido sob força e coerção impõe, inclusive, humilhação. Entendeu? Então, o mundo do trabalho ele é muito cruel com as pessoas negras. Então, a gente olhar na história do mundo do trabalho no Brasil, até pouco tempo, até a Constituição de 88, tinha aquela coisa do cara abrir uma vaga de emprego, ele pediu o perfil do profissional, tem que, eu vou falar do meu tempo, tem que saber datilografia, contabilidade e boa aparência. Pô, boa aparência para quê? O que é a boa aparência? Tu não está te candidatando a um concurso de beleza, não é um concurso de visa, é um emprego, que às vezes é um cargo raso, que vai oferecer um salário ali, mas era uma forma de tirar as pessoas negras do mercado de trabalho formal. É bom lembrar que uma das primeiras leis trabalhistas em São Paulo, na época da migração italiana e alemã para o Brasil, a indústria brasileira estava germinando em São Paulo, e lá tinha uma lei que proibia empregar pessoas negras formalmente. Elas podiam fazer trabalhos assim como diaristas, não formal. O trabalho formal estava reservado para as pessoas que estavam vindo de Europa para o Brasil. Então, aí ela nos alerta aqui no mundo do trabalho, né? Que a gente deve romper com a história do negro único, quando empresários ou agentes públicos, não, mas lá no meu trabalho tem um negro que trabalha lá na contabilidade, ou trabalha no RH, né? Então, tipo assim, tem um negro que está feito, não tem racismo. Como não? Essas pessoas são as principais suspeitas quando tem problema na linha de produção do trabalho, essas pessoas são as primeiras a ser punidas, são as últimas a serem promovidas, e eu estou falando do mercado de trabalho de hoje, estou falando uma coisa do passado que era muito pior, né? Então, ela convoca as pessoas que têm oportunidade de empregar que se pergunte qual é a presença negra, né? Como é que eu estou impulsionando e o que eu estou investindo nessas pessoas. Eu teve inscrições, teve edital para contratação na Emater, e eu, a Cecília Bernardi, a minha colega, gente, me fugiu o nome da outra colega da Emater, daqui a pouco eu lembro. Eu pautei assim muito fortemente, inclusive escrevi argumentos assim para sustentar as cotas nesse concurso. Agora eu tenho a felicidade de estar tendo as bancas de pessoa negra ou parda, e eu estou participando dessas bancas, né? E já teve banca que eu não concordei que aquela pessoa fosse cotista, porque eu não vi características de pessoa negra ou parda naquela pessoa, e sustentei meu argumento. Então, a gente tem que fazer a diferença nos lugares onde a gente está. Eu sei que, às vezes, isso é pesado, porque isso nos coloca no lugar de militância, né, 100%. Mas, se a gente não se atenta aos detalhes e às oportunidades, as coisas passam. A gente tem que fazer mais ou menos parecido com o que os nossos ancestrais faziam. Não perdiam uma oportunidade para promover, né, a autonomia, a emancipação das pessoas negras.
e ao final desse capítulo, então ela cita a importância de conhecer autores negros, né? Quando ela fala de fique atento para a cultura que você consome, ela fala da apropriação cultural. Não sei como é que está meu tempo, deixa eu só ver uma coisinha aqui, o meu tempo como está. Tenho 20 minutos. Tá. Então, a apropriação cultural não diz respeito a que pode ou não pode ser usado. Não é sobre o branco não poder usar turbante, cantar samba ou jogar capoeira. A questão da apropriação cultural é sobre uma estrutura de poder. Há um poder instituído na sociedade desde a colonização que delega aos dominantes o direito de definir quem é inferior nessa estrutura e como pode dispor de suas produções culturais até de seus corpos, né? Então, e um aspecto que eu destacaria, que não está posto aqui no texto, muito bem formulado por ela, é que quando eu me aproprio dos traços culturais de um povo, eu esqueço que ele está repleto de valores e de significados. Então, se eu saio por aí falando de orixá, né, e falando de religiosidade, eu tenho que entender que tem uma responsabilidade muito grande, que essa construção é repertório religioso do povo, e que muitas vezes ele está sendo despossuído, né, da cosmovisão que aquele povo tem, o valor que aquele povo tem com aqueles significados, que se refletem na música, na dança, na roupa, na culinária, inclusive, né? A questão de conheça seus desejos e seus afetos, né? Que ela fala, as mulheres negras são ultrasexualizadas, né? E eu acho que aqui dá para colocar os homens negros também. As mulheres são muito mais, mas os homens negros também são hipersexualizados, exotizados, né? E também ela comenta como que não se pensa como padrão uma mulher negra com a possibilidade de uma relação duradoura, estável, né? E ela também comenta que é uma reflexão que ela faz sobre uma frase da Elisa Lucinda, que ela diz: o fato de eu estar casado com uma pessoa negra, né, ou com um homem negro, não significa que eu não seja racista. Eu tenho que saber que tipo de relação eu tenho com essa pessoa, né? É uma postura ética questionar as próprias ações ao invés de utilizar a pessoa amada como escudo. A escuta, portanto, é fundamental. Nesse caso, escuta e empatia. E também ela traz a questão da violência, né, sobre a população negra, que para mim é uma outra questão estrutural que sustentou o regime escravista no Brasil por 350 anos. Isso não se faz sem violência. E a violência que nós vemos hoje nas Forças Armadas, nas polícias militares dos estados e até nas guardas municipais que a gente vê isso até em porteiro de prédio, né, gente? Essa lógica está, digamos, na gênese da coerção brasileira. Ela é totalmente baseada nessa estrutura que manteve a escravidão no Estado escravista colonial. Então, a cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. Abram os dados do IBGE e olham a violência com estratificação de raça. É assustador. O Brasil produz um genocídio a cada ano. E essa violência sobre as pessoas negras está aumentando. Então, aqui ela nos convoca o seguinte: se você é pessoa branca e quer ser antirracista, participe de os movimentos contra a violência sobre as pessoas negras. Reaja quando você vê a violência sobre um jovem ou uma jovem negra. Porque não ser antirracista é um lugar incômodo mesmo.
e conclui dizendo: a capacidade desse sistema, no capítulo Sejamos Todos Antirracistas, por isso que eu fiz questão de passar por cada um dos capítulos que a Djamila abordou, que são, na verdade, categorias importantes em que o racismo, ele, digamos, se espraia, né? Como aquele lâmina d'água que vai entrando devagarinho, a gente não percebe, e ele está lá e está contaminando todas as relações sociais, relações humanas, né? Então, a capacidade desse sistema de passar despercebido, mesmo entrando em todos os lugares, é intrínseca a ele, é parte da estratégia, né? O racismo está ali, mas faz de conta que ele não está. A gente combinou dizer que ele não está. Acordar para os privilégios que esses grupos sociais têm, a praticar pequenos exercícios de percepção, pode transformar situações de violência que antes do processo de conscientização não seriam questionados, né? Refletir na tomada de atitudes antirracistas, sobretudo para quem busca uma postura ética em sua existência. E termina o capítulo e termina o livro dizendo: pessoas brancas devem se responsabilizar criticamente pelo sistema de opressão que privilegia historicamente, reproduzindo desigualdades. E pessoas negras podem se conscientizar dos processos históricos para não reproduzi-lo. Esse livro é uma pequena contribuição para estimular o autoconhecimento e a construção de práticas antirracistas. Eu reli 2 vezes o manual para tentar fazer um esforço aqui de síntese, né? E fico por aqui as minhas palavras à disposição do debate, e eu quero falar assim, ó, parabéns, CEMAP, parabéns. O CEMAP é um sindicato que, mesmo eu antes de ser da categoria, eu já admirava, mas hoje eu admiro mais. Eu acho que é para o mundo do trabalho e o mundo da organização dos trabalhadores trabalhar a questão da inclusão racial e o combate ao racismo, porque é no mundo do trabalho que ele se reproduz, que ele oferece ou que ele tira oportunidades. Então, um sindicato cidadão tem que fazer esse debate, sim. Então, tá agradecendo a nossa palestrante Regina Miranda. Nós que agradecemos, né, a presença dela e essa bela explanação sobre o capítulo do livro da Djamila. Bom, dando continuidade, então, ao nosso evento, a gente vai seguir como de rotina, como de praxe, né, a abertura para 3 intervenções agora, e preferencialmente a gente vai abrir esse espaço agora, dessas 3 intervenções, para o pessoal que está virtualmente, o pessoal que está na internet. E depois da explanação, do retorno, né, da réplica da nossa palestrante, a gente vai abrir espaço para mais 3 intervenções. O Luiz já se colocou já como primeiro, depois está ligado? E a gente abre agora esse primeiro espaço para o pessoal que está virtualmente nos acompanhando. Então, peço aí que daqui a pouco, se puder acompanhar aí, já. Tá bom? Obrigado. Viu? Ah, a nossa amiga Emilene, tá sempre nos acompanhando aqui e traz boas reflexões sobre o nosso debate. Então, vamos abrir espaço para a Emilene. Pode falar, Emilene. Boa noite, viu? Obrigado. Boa noite, gente. Mais uma vez, né, parabenizar a painelista Regina da Silva Miranda. Achei excelente a síntese dela ao longo de todos os capítulos do livro. Também a parte do trabalho foi a parte que eu mais gosto desse livro. Compartilho da tua paixão nesse aspecto, porque realmente eu mais do que nunca vejo que essas relações de racismo, elas se reproduzem de uma forma muito cruel no ambiente de trabalho, em várias outras, desde a educação infantil, que a gente já fez reflexões lá no início, né, no início dos anos escolares. E com relação à tua fala, Regina, eu concordo, a gente se coloca numa posição incômoda quando a gente faz essas reflexões antirracistas e nos nossos espaços a gente luta contra esse sistema, contra essas práticas.
Só que, mesmo a gente se colocando na posição incômoda, pelo menos o que me toca muito é que a gente carece, assim, de pessoas que nos entendam quando a gente faz essas reflexões nos nossos locais de trabalho, principalmente nos nossos locais de trabalho, né? É muito, que nem eu falo desde o início, é muito difícil a gente puxar os gestores, principalmente que são majoritariamente pertencentes à branquitude, a entender e fazer essas reflexões. E como a gente já discutiu também ao longo, como a gente faz essas pessoas, né, abrirem os olhos e fazerem não articulações só no nível superficial, no nível só do discurso, mas ações efetivas que combatam esses problemas que a gente observa, nos locais de trabalho, principalmente. Daí fica aqui essa provocação, e a gente já discutiu isso em outros encontros, né? Mas como hoje é o último encontro, eu queria pontuar isso, porque é no local de trabalho onde a gente tem os maiores desafios, pelo menos é isso que eu vejo. Obrigada. Obrigado, Emilene. Acho que a gente ainda não tem ainda inscritos, está em aberto as inscrições ainda, né, virtualmente, então a gente vai abrir espaço para os presenciais. Daqui a pouco o Luiz foi o primeiro a se inscrever, não sei se tu pode... Já tinha elaborado a reflexão, colega Luciane, camarada Luciane, Isis. Pode ser. Boa noite a todos e todas. Eu já conheço a Regina já de outros carnavais, a gente tem conversado bastante, né? Até por causa do nosso movimento no movimento negro, né? Se apresentar, né? Eu sou Luiz Mendes, do Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul, sou um homem negro de aproximadamente 1,78 m, né? Cabelos crespos grisalhos, olhos castanhos escuros. Estou com uma camisa do Inter preta, tá? Uma jaqueta azul e uma calça de brim azul e um tênis, acho que é verde, tá? Gente, eu me inscrevi porque a fala da Regina, ela é de uma contundência, né? E de uma abrangência excepcional. Excepcional. Porque a Regina, ela coloca muito claramente para a gente, né? Todo o mal que a escravização foi para o povo de África, né? E também traz para a gente a mentira que é de dizer que no Rio Grande do Sul a escravidão foi branda. Isso é uma das maiores mentiras de todos os tempos no Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul foi um dos piores lugares da escravização brasileira. Então, a fala dela, e aí quando ela traz todo o processo de escravização, toda a nossa exclusão, toda a violência que foi, né, e traz isso para o nosso mundo de trabalho atual, atualiza. E ainda nos diz, olha, gente, no mundo do trabalho atual, o racismo permanece. Não é uma escravidão aberta, mas é uma escravidão velada. E aí eu vim aqui, inclusive, para poder dizer para todo mundo que está nos ouvindo, né, qual o espaço de negros e negras nas direções do sindicato. Eu acho que a questão principal de todo esse nosso trabalho de letramento é chamar a atenção das direções sindicais brancas, quase na sua maioria, inclusive agora, né, e não sei se tu viu meu comentário lá, quando colocaram a foto da nova direção dos sindibancários, eu fiz uma perguntinha para eles. Olha, são quase 40 pessoas aí. Tem 53? Tinham 4 ou 5 negros no máximo. Não enchiam uma mão. E aí alguém me respondeu, dizendo, pois é, a gente está trabalhando para isso. Trabalhando como, cara pálida? Que tipo de trabalho estão fazendo? Que na direção do sindicato, e vejam bem, e aqui não é porque a Isa está aqui, o sindicato, o Sindibancários faz inúmeras ações contra o racismo, antirracismo. Tá, mas e aí,
que eu faço em casa? Na minha casa, onde eu deveria efetivamente ter mais gente negra a partir do trabalho que eu faço, isso não acontece. E não vamos longe, meu sindicato Sindijus, na direção do meu sindicato, tem 2 negros. Não, minto, aumentou. Tem uma mulher negra também agora. Tá? Não sei se ela se assume, mas se ela fosse para a banca, passava. Tá? Então, esse é o recado que eu queria dar nesse sentido. Dessas ações que vocês estão fazendo aqui, parabenizar a Lu e os demais todos, e vocês também, né? Vamos ver, né? Quantos são da diretoria e quantos são negros? Essa conta a gente tem que fazer. Se estão efetivamente lutando contra o racismo e fazendo com que esse mapa modifique, quantos estão na nossa direção? Eu acho que é um trabalho excepcional. Quero parabenizar mais uma vez e, quando precisarem de mim, estou à disposição. Muito obrigado. Então, tá dando prosseguimento aos inscritos. A Luciane do Congo se inscreveu. Peço a ela que veio aqui fazer a reflexão dela. Edgar, respeita. Tá bom. A companheira Luciane. Luciane, vem, Luciane. Pode, convidado. Obrigado. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Regina, querida amiga. Quanto tempo não te vejo. Eu queria te ver aqui, eu pensei que eu ia poder te dar um abraço aqui hoje, presencial. Deixa eu te dizer, eu tive que viajar, estou agora num hotel em Pelotas. Vou trabalhar aqui amanhã durante o dia, por isso que eu não estou presencialmente. Assim, uma alegria abraçá-la. Então, gente, boa noite. Então, sou Luciane Congo, sou professora, sindicalista. Hoje é 3 de julho, né? Hoje é o Dia Nacional contra a Discriminação Racial. E nesse dia, só que eu quis refletir sobre esse dia porque ele se refere a uma lei de 1951, né? E faz bastante tempo. E eu estava relendo aqui um dos capítulos que fala da questão da violência, e aí eu prestei atenção em 2 questões aqui que eu queria fazer referência. Uma é a lei da vadiagem, né? Aquela lei de 1941, que está no Código Penal, né? E que eu me lembro sempre que meu pai dizia que que antes dos 14 anos ele já tinha sido levado para a delegacia várias vezes por causa da lei da vadiagem, e de quanto essa lei é racista, como é difícil, né, romper com esse tipo de legislação. E 1951, né? E ontem, o que aconteceu com o nosso escritor Jefferson Tenório. E aqui nesse texto, que fala da violência, falou justamente que 71% dos encarcerados por tráfico tem como única testemunha a polícia, que indicou, julgou e encarcerou. E aí a gente pensa o que aconteceu ontem com o Jefferson. A polícia olha para ele e diz: tu é o traficante. E é isso que 1951. E nós ainda estamos vivendo uma situação muito parecida com o que o meu pai viveu na década de 50. Né? Então, a gente tem muito que andar. A gente tem muito que ocupar espaço e a gente tem muito que lutar, né? E ler e reler, né? Porque o racismo ele segue matando, né? Ele segue criminalizando e encarcerando. E eu, como uma mulher negra, mãe de um jovem negro, estava falando agora que
às vezes eu fico feliz por ele trabalhar em home office, porque todo dia, quando meu filho sai de casa, eu não sei se ele vai voltar. E o medo é da polícia. Então, isso é importante, esse momento aqui que a gente está fazendo, essa questão do letramento racial, que a segurança pública não fala, já vou terminar, que aconteceu isso ontem e ninguém cobra da segurança pública de dar uma resposta a isso, de falar como é que vai impedir que isso volte a acontecer. Agora, se fosse uma pessoa branca, se fosse num bairro nobre, ia estar cheio de hashtag aí, somos todos fulano, estamos todos com ciclano, né? Mas é um homem negro, e mesmo sendo um homem como é o nosso Jefferson Tenório. Então, muita luta aí para nós, e que bom que a gente está aqui junto. Bom, obrigado, Regina. Luciane, desculpa. E a gente devolve agora a palavra para a Regina, para ela fazer as reflexões dela sobre essas 3 intervenções, e depois nós voltamos com mais um bloco de 3, onde a Isis já está inscrita, o Edgar, o colega Edgar, está inscrito, e a nossa colega jornalista Renata também, tá bom? Então a gente devolve a palavra para a Regina para ela fazer as reflexões dela. Obrigado. Pois então, importantíssima, né? Eu achei até pretensioso fazer reflexões acerca das falas tão potentes que a Milene Mendes e a Luciane fizeram. Milene, como é que eu vou encontrar gestores, governantes, patrões, né, sensíveis para o combate ao racismo no ambiente de trabalho e a promoção da igualdade racial no ambiente de trabalho? Ainda é um trabalho que tem sido feito principalmente por nós, pessoas auto-identificadas com a cor negra. Principalmente por nós. Ainda em muitos lugares nós somos sós, né? Ainda em muitos lugares tu procura, e aí já conversando com o Luiz, tu procura teu colega, tua colega sindicalista, e apresenta a pauta, né? E tu sente que ele diz, não, mas a pauta mais importante aqui é a luta de classe, é o dissídio da categoria, nós estamos aqui para isso, a gente não está aqui para fazer debate da questão racial. A gente pode até fazer algumas coisas, apoiar, mas não a nossa pauta principal. Só que, trazendo um pouco do que a Luciane falou, essa violência, Luiz, ela repercute, a violência que ela atinge, assim, digamos, os seus níveis mais exacerbados na violência policial, né, na violência com a população negra através da violência policial, das forças armadas, que, como eu falei antes, elas existem, o racismo, a violência racial existe para organizar a força de coerção de quem vai se apropriar das riquezas e quem vai ter que produzir riquezas, sem direito à apropriação. Ela organiza esse sistema. A gente parece que meio que está adormecido e não se dá conta disso. A Djamila, no livro, em algum capítulo, ela cita isso, eu acho que é no capítulo da questão que ela fala dos corpos das mulheres negras, que até a década de 70, e por conta até a década de 80, foi por conta de um projeto de lei da Benedita da Silva que parou-se de esterilizar mulheres negras. Agora tu pensa, mata-se jovem negro e esteriliza mulheres negras, o que é isso? Onde é que nós estamos querendo chegar fazendo isso? Extermínio. Extermínio. Tem quem diga que o Brasil aboliu a escravidão sem ter uma política de pós-abolição. Eu não concordo com isso. Acho que o Brasil tinha uma política inteligentíssima, muito bem organizada, de genocídio, de liquidação, de fulminação das pessoas negras. Deu.
é uma mercadoria. Usei, não serve mais, agora eu vou descartar. Entendeu? Vou trocar o analógico pelo mais moderno, entendeu? Agora não me serve mais. Então, isso é muito franco, a gente, esse é o chato mesmo, é dizer, mas isso tem que ser dito, tem que tomar essa dimensão da gravidade, da profundidade da violência, ao ponto que isso repercute nessas relações também, Luiz, que é quando chega no momento de dizer, vamos para as ganhas, quem vai estar na diretoria, quais vão ser as lideranças que vão estar à frente da categoria, nós não podemos nos iludir. Os avanços para a população negra vieram a partir das pessoas negras. Elas é que têm a solução. A pessoa branca ela pode ser aliada, ela pode se conscientizar, ela pode contribuir, não se acaba com o racismo sem ter aliança com as pessoas brancas. Mas a solução quem tem são as pessoas negras. Elas é que sabem o que é enfrentar o racismo da hora que acorda até a hora que vai dormir. E às vezes ele aparece no sonho, né? Então, eu dou assim, o meu acordo completo para o Luiz Mendes quando ele é porta-voz desse vazio. A gente olha nas lideranças, que muitas vezes são lideranças que vão ascender a cargos eletivos, não vamos nos iludir, que muitas vezes conquistam uma cadeira no parlamento e elas estão lá sendo porta-voz de quem, né? E acho que é assim, Milene, é sendo a chata, né, no ambiente de trabalho. E eu busco me ancorar com as entidades da minha categoria e levar para dentro da entidade, que também a gente sozinha, muitas vezes a gente compra briga, e isso reflete, repercute na nossa carreira, né, também, no ambiente que a gente trabalha. Eu sei que a gente tem coragem, a gente enfrenta essas coisas, mas eu acho que enfrentar isso de forma organizada é melhor, né? Eu acho que eram esses os meus comentários a partir das 3 falas. Obrigado, Regina. Bom, dando continuidade, então, a gente abre espaço para mais 3 intervenções, que já temos 3 inscritos, e a primeira é a Isis, a nossa companheira Isis. Obrigado, Isis. Bem, estão todos me ouvindo? Tá meio altinho para mim. Ah, melhorou. Não sou Já viram que eu não sou cantora, né? Não sou... Assim, primeiro eu quero parabenizar a Regina, que já conheço há um bom tempo, na época que eu estava à frente da Secretaria de Mulheres da CUT. E a Regina sempre foi uma mulher que ela se indignava com algumas relações. Todas as mulheres sabem que o feminismo também tem os seus grandes problemas da racialização dentro do feminismo, né? Então a gente sempre discutia isso, e dentro do lugar onde eu atuo, vocês sabem que eu sou uma mulher sindicalista raiz, porque esse é o meu trabalho, é discutir o mundo do trabalho, né? É questionar o mundo do trabalho em cima de um modelo que foi construído para a população negra não estar. Isso é fato. Tá? Todos os espaços que foram construídos para nós hoje, através de muitas referências que vieram antes de nós, cabe muito equilíbrio emocional para a gente estar discutindo sobre o mundo do trabalho. Tá? Ele não tem o espelho da nossa sociedade, ele tem o espelho, sim, de um sistema, né, que é a branquitude, que coloca, em nome de critérios, vários impeditivos para a gente alcançar e para a gente se ver nos lugares. Porque o trabalho é feito de uma maneira bem estratégica, para que aquele jovem não se veja naquele lugar, que ele não se veja pertencente a qualquer ramo. Então, e para isso eles criaram várias estratégias, né, gente? Vocês sabem que tem a lei da terceirização, né? A lei da terceirização, ela é uma ferramenta que libera qualquer empresa a precarizar
e racializar. Então, meu desafio é sempre esse, de desacomodar os ramos. Quando a gente vem construir, né, o coletivo aqui junto com essa direção maravilhosa do CEMAP, a gente sabia que a gente ia desacomodar. A gente sabia que não ia ser um tema acessível e compreendido por todos. E como bem o Luiz falou, a gente ninguém vai querer abrir mão de privilégios. E privilégios que não foram construídos pelas pessoas, foram construídos pelo sistema. E aí eu digo, o racismo ele é um sistema. E as pessoas que não vivem a realidade da nossa cor da pele, elas não podem partir do princípio que elas têm culpa de alguma coisa. Não é a culpa. A culpa é do sistema que privilegiou as pessoas com menos melanina, que é nessa nossa única diferença. A gente tem mais melanina que outras pessoas. O racismo, sim, se construiu e se consolidou junto com o capitalismo para ter esse viés. Mais retinto, mais suspeito é. Então, eu lido muito dentro do meu trabalho da gente tratar dessas questões, da questão da racialização. Tá? Porque eu sei que eu sou uma mulher preta com menos melanina e aceitável. Tá? Por isso que eu trabalho num banco há 30 anos. Se eu fosse retinta, eu estaria sempre num processo que eu vi as minhas colegas retintas, sempre num processo de avaliação constante. Tinha algum erro, sempre perguntava para a mais retinta se o caixa era dela, se ela que tinha feito aquele trabalho naquele dia. E aí eu fui vendo que isso era uma estratégia. Quando a gente fez o mapa da diversidade, gente, que é uma vergonha, em 2005, e a FENABAN fez o primeiro mapa da diversidade, e aí eles, porque se contratamos tantos negros, são só 20% de negros na categoria inteira e 8% de mulheres. Aí eu disse, faltou um elemento aí. Falam de contratações, mas nós queremos saber as demissões. Aí a gente viu que na mesma proporção que eles admitiam, eles demitiam. A pessoa preta ficava dentro do banco 1 ano e já havia um critério de exclusão. Então, hoje, a gente cobra dos bancos, em cima das políticas afirmativas, tá? As políticas de cotas, elas têm que ser comprometidas em qualquer gestão de banco, seja ela pública ou privada. Eu sou funcionário do Banco Itaú, e se vocês verem agora no Itaú, tem vários estagiários pretos com menos melanina. Eles ainda não contratam os retintos, não. Os estagiários são as meninas, porque nós temos que tratar de uma coisa sobre o fenótipo, tá? Porque nós temos a cor da pele, mas também nós temos o fenótipo, que é o narizinho de tomada, que é o cabelo mais crespo. Isso aí, o lábio carnudo, eles se fazem valer de que eles estão incluindo as pessoas negras, só que eles ainda escolhem com menos melanina. Então, a gente não pode deixar isso como um ponto que não seja basilar. A gente tem que sim. Querem contratar pessoas pretas? Contrate com menos e com bastante melanina. Aí vocês vão estar rompendo. Porque senão as pessoas não vão se acostumar de entrar numa agência e ver uma pessoa com a pele com pouquíssima melanina e de trança. Não, esse é negro. Entendeu? Mas os traços finos, a pele branca e com trança. Não é o suficiente. Tem que trazer com o fenótipo para dizer, olha, realmente a pessoa negra que eu vejo lá na esquina, que eu seguro a bolsa, quando passa por mim, está me atendendo. Sabe? Então, isso a gente faz uma busca ativa nos bancos, conversa com os vários projetos de inclusão que eles têm para trazer essa realidade. Senão vai continuar a mesma coisa. Tá? E aí, no setor público, eles disfarçam ainda mais. Eles dizem que é o concurso, né? Então, que todo mundo tenha mesma porta de entrada, só que não adianta só entrar, tem que se manter. E eles criam vários critérios para as pessoas não se manterem. Um deles é que as pessoas desistam.
Tá? Desistam de estar ali. Porque é muito fácil para as pessoas que não têm a realidade da nossa cor da pele sair dentro do banco e pedir demissão. Eles pedem demissão, porque eles têm uma outra porta de entrada. A pessoa preta não vai pedir demissão, ela vai aguentar. Ela vai aguentar todo tipo de desrespeito. Por quê? Porque é a oportunidade que ela tem de ter uma renda justa. Não é renda a mais, é uma renda justa, uma renda digna, que todos os ramos deveriam receber. Mas isso é um trabalho de muita resiliência, né? De muito equilíbrio. A gente sofre quando a gente contesta, porque aí eles jogam para ti, né? Por isso que eu digo, a questão antirracista é que as pessoas que não vivem a realidade da nossa pele que tem que se indignar. Eu falar é normal. Isis já tá ali, Isis e Luiz são os chatos que estão ali, ó, sempre contestando. Não, eu quero que uma pessoa que não vive a realidade da minha cor da pele diga, eu me indigno com a Isis porque Isso é errado. mesmo. Isso eu ainda não vi. De uma política de racismo. No mais, a gente só, emojis de lamentação, né? Que eu vejo a lagriminha correndo no rosto das carinhas nos emojis. Isso aí não nos adianta, né? A gente já passou, né? Então, assim, eu sou, assim, uma pessoa muito feliz de ter conhecido esse coletivo dentro do SEMAP, né? Há muitos anos, e ver a vontade que vocês têm, vocês, dirigentes da pele preta. Vocês não vão convencer os outros dirigentes do dia para a noite. Ainda mais que eles têm que ter formação. Porque nós aprendemos a realidade da branquitude, mas a branquitude não aprendeu a nossa realidade. E está na hora da gente fazer essa prova. Está na hora da gente tratar sobre o letramento racial de uma forma muito, muito minuciosa. O letramento racial não são só expressões racistas. O letramento racial está nas ações, está nos olhares, está na normalização do desrespeito. Por isso que é tão necessário o letramento racial, para que as pessoas entendam o que é isso. Nós fomos forjados, educados dentro da nossa família para relevar muita coisa que a gente ouvia. Não, minha mãe dizia, minha filha, deixa para lá isso aí, o importante é que tu está lá no espaço, que valorizam pelo teu estudo, pela tua capacidade, mas e o assédio? Eu acho muito engraçado quando falam em assédio moral. A gente é assediado o tempo inteiro. Desde a hora que a gente senta para iniciar o trabalho, até a hora que a gente vai embora. É no banheiro, é na hora do lanche, né? E aí, como esse povo é forte. Porque eles dizem, né? A gente tortura eles e eles não desistem. Né? É por aí. Só que as nossas dores só a gente sabe. E como é importante a gente ter uma rede familiar que diz, lá vão te dizer isso, minha filha, mas aqui eu te digo que tu não é aquilo. E querem te transformar. Então, essas violências, elas foram naturalizadas. E nós assimilamos de uma maneira que até entre nós a gente disputa. Estou falando nós pretos. A gente não consegue valorizar o outro, citar o outro. A gente tem essa coisa ainda da síndrome do negro único que nós temos que nos descortinar. Tá? Porque aí eles vão dizer, poxa, não está mais funcionando. Não está mais funcionando com eles, vamos criar uma outra estratégia aí. Tá aí o Júlio das Pretas, para não deixar mentir. Né? As mulheres pretas se olhando, se valorizando, dando espaço uma para a outra. Isso aí não contavam. Não contavam com essa ação. E somos fruto dos que vieram antes de nós. Né? As referências que a gente tem, muitas ainda vivas, né? A gente mantém esse compromisso pelos que vieram construir esse caminho para nós. A gente tem esse senso de comprometimento com os que vieram antes. E isso que nos mantém firme, isso que nos mantém altivos, que também é um problema da pessoa negra ter altivez. A pessoa negra tem que ser
subalternizada, ela tem que ser servil. E isso também foi uma enganação que colocaram na cabeça das pessoas que não vivem a realidade da nossa cor da pele. E entre nós também. Quando a gente altiva, aquela é arrogante, aquela não sei. Não, nós temos que fazer com que os que são iguais a nós vejam que é possível. Por que nós não podemos ter altivez? Porque nós somos fruto de uma escravização. A gente ainda vive esse modelo escravocrata. A gente ainda vive esse lugar que nós temos que estar sempre sorrindo e cordatas, mesmo quando estamos sendo desrespeitados. Né? Então, isso aqui que vocês estão fazendo é ressignificar. Tá? E isso vai dar muito resultado positivo no mundo do trabalho. Que é como a Regina falou. O mundo do trabalho, ele que determina quem vai ser você. As pessoas muitas vezes não perguntam teu nome, perguntam o que tu faz. E principalmente para nós, pessoas pretas. Eles veem a gente com um perfume melhor, uma coisa melhor. O que tu faz? Sim, né? Como é que tu consegue ter isso? E a gente consegue rir disso. Olha o nível de superação que nós temos. Tá? Por quê? Porque a gente acha que nós nunca fizemos essa pergunta para a pessoa branca. Eu presencio muito essa questão da postura que a mulher negra tem que ter, tá? As pessoas... Uhum. Isso aí, exatamente. Exatamente. E essa questão do carro, e ela perpassa por várias outras coisas, né? Que é as pessoas terem o direito de amar quem quiser. Nem sempre dentro do carro vai ter duas pessoas pretas. Às vezes tem uma pessoa preta e uma não preta. E aí ele sempre acha que o dono do carro é a pessoa não preta. Né? Ou se tu tá atrás, tu é até motorista da pessoa. Né? Então, essas sutilezas, elas vão sendo desconstruídas. Então tá. E assim, de qualquer maneira, eu quero dizer para vocês, para toda essa direção, que não desista, tá? Que não diminua esse espaço. É um apelo que eu faço, porque o meu trabalho, ele tem sentido quando eu vejo que os territórios sindicais estão resistindo. Tá? O sindicato que eu atuo, ele não é o retrato da realidade da classe trabalhadora, mas ele é o retrato do sistema financeiro. Então, é isso que a gente tem que mudar. Né? O sistema financeiro ainda não vê as pessoas pretas como pessoas de valor para lidar com o dinheiro do outro. E isso está ligado lá, né? No século bem antes da nossa existência. Então é isso, tá? Eu agradeço e parabenizo mais uma vez a Regina pela ótima visão que ela teve do livro e que venham outros livros, né? Que vocês possam continuar esse trabalho, porque formação e conhecimento sempre vai libertar as nossas mentes. Isso aí, obrigado. Obrigado, Isis. A Isis, que foi uma grande incentivadora também do nosso, né, da construção do coletivo antirracista. Obrigado. E agora, abrir o espaço para o nosso colega diretor ali, o Edgar. Ser bem rápido e objetivo. Primeiro, né, em nome da direção do sindicato também, dizer que a gente está muito feliz, né, dessa atividade, e principalmente de abrir o sindicato para esse tipo de discussão, né, porque o sindicato não pode ser um espaço meramente para tratar sobre negociação coletiva, para tratar sobre direito do trabalhador. Ele tem que ser muito mais do que isso, ele não pode nem dialogar só com a sua categoria. Então, aqui é um pouco disso, né, a gente abrir o sindicato para outras categorias, a gente abrir o sindicato para a comunidade e abrir o sindicato tem que ser um espaço de acolhimento e de discussão, e essa é uma discussão muito importante, né, importantíssima. Eu peço desculpas aqui, eu estou aprendendo, né, eu ainda pode ser que eu use algum termo, que eu fale alguma coisa que não seja o mais adequado, porque eu luto
contra 20, 30 anos que eu passei na minha vida exposto à questão do racismo como uma coisa normal, né? Então, não, eu convivia com isso, né? Isso dentro da família, dentro dos amigos, dentro da escola. E depois que a gente passa a ter a consciência, né, de que não basta não ser racista, tem que ser antirracista, mas a gente tem que lutar contra a gente mesmo, contra aquilo que foi incutido, que foi implementado na nossa criação e nos nossos costumes, para que a gente mude essa opinião, mude a nossa postura e vá se adaptando conforme as novas exigências aí, não novas exigências, já me coloquei de forma equivocada, né? E se adaptar ao que deveria ser, como sempre foi. Né? Tá. Primeiro, deu esse break, eu me lembrei de algumas coisas que eu esqueci. Primeiro, meu nome é Edgar, sou trabalhador da FASE, diretor do CEMAP, sou homem, 44 anos, apesar de aparecer mais, porque o tempo foi cruel comigo. Estou usando calça preta, jeans e um casaco de tactel, o cabelo castanho e cavanhaque. Ah, Então, para concluir então a minha fala, então isso é uma coisa que é importante, que é necessária, devia ser sempre assim, mas infelizmente, né, quando éramos mais jovens, as coisas infelizmente não estavam muito evoluídas e agora a gente tem que sim se dedicar e aprender, e um espaço como esse é muito importante, principalmente para mim, e agora que venho da fase, né, que reflete muito essas questões. Eu acho que seria muito importante, os meus colegas, eles fazem capacitação de manejo de adolescente, capacitação de como algemar, de como amarrar, mas tínhamos que ter na fase uma capacitação para explicar o porquê que lá dentro, né, se 50%, ou não sei quanto, da, categoria, da população do Rio Grande do Sul é branco e 50% negro, porque lá dentro tem 90% dos adolescentes que estão aprendendo lá são negros. Então, a gente que trabalha lá, a gente está no dia a dia, acaba não entendendo essas coisas. Isso seria muito importante para os trabalhadores e para as trabalhadoras que estão lá, uma atividade, uma capacitação como essa, para entender um pouco do trabalho do que acontece lá dentro e também não ficar reproduzindo, né, o que veio de fora. E só foi uma provocação que teve aqui, uma pergunta. Eu vou trazer um dado com muito orgulho, né? Nós temos no CEMAP hoje 22 diretores total, 6 são negros, porém, negros e negras, porém, na nossa diretoria liberada, que é quem toca o dia a dia, quem está aqui no dia a dia, nós somos 11 diretores e 5 são negros e negras. Então, a gente está quase ali batendo nos 50%, né, da nossa diretoria, vocês podem ver aqui. E também, né, a questão dos nossos 22 diretores, 12 são mulheres e 10 são homens. Na nossa diretoria, apesar da maioria ainda ser masculina da base, a maioria da diretoria, nós homens, somos a minoria. Isso é bom. 6? 6. Tá bom, eu me enganei na conta. Mas é um pouco isso, assim, eu acompanhei alguns das etapas online, é muito bom estar aqui ao vivo, espero que a gente continue discutindo sobre isso, conversando sobre isso e sobre outros vários temas que são importantes e que o sindicato tem que se apropriar e discutir isso, então fico muito contente de estar aqui com vocês.
Boa, Edgar, boa intervenção. Bom, agora eu vou chamar a nossa jornalista, a Renata, que ela se inscreveu, é a última inscrita, ela vai fechar esse bloco aqui de inscrições. Vai lá, Renata. Oi, gente, boa noite. Antes de mais nada, eu queria dizer que uma das vantagens que a gente tem de trabalhar no SEMAP é que a gente aprende enquanto trabalha. Então, muito obrigada por me darem essa oportunidade, né? Eu estava ouvindo a fala da Regina mais cedo e eu fiquei com um questionamento, porque teve um momento em que falaste, Regina, sobre a questão do mito do Salvador Branco, né? Então, assim, ou a gente não está comprometido com o antirracismo, ou a gente enlouquece, e quando eu digo a gente, é nós pessoas brancas, né? Ou a gente fica louco e acha que tem que ir aí, né, fazendo giraia para resolver o problema, como se a pessoa preta não tivesse condições, né? E eu me peguei pensando qual é a linha, né? O que me faz ser antirracista e não assumir esse papel do Salvador Branco? Onde é que está esse equilíbrio? Eu não sei se alguém tem essa resposta, se tu tens essa resposta para me dar, mas talvez se a gente pudesse provocar essa discussão nesse momento, fosse uma coisa importante, né? Me dói um pouco o coração que a gente tenha tão poucas pessoas brancas acompanhando essa atividade, né? Acho que nós é que deveríamos estar aqui em peso. Mas vamos fazer, quem sabe, essa provocação e começar a partir daqui a construir, né, esse equilíbrio entre o antirracismo e a necessidade de salvar a pátria, que nós não vamos salvar e nem precisamos salvar, que todo mundo tem capacidade, né? Muito obrigada, gente. Parabéns de novo pelo evento, pelas palestras, pelas falas lindas de todos vocês. Tá, agradecemos. Agradeço a Renata, que fechou o bloco aqui de intervenções, o nosso segundo bloco de intervenções. Então, a gente vai devolver a palavra para a nossa palestrante Regina, para ela fazer mais um bloco de reflexões sobre as intervenções que tiveram aqui, as 3 intervenções. E logo depois da manifestação da nossa palestrante, a gente vai fechar, né, as considerações finais com a nossa colega Luciana, que é diretora do Coletivo Antirracista. Devolvemos a palavra, então, para a Regina. Regina, é contigo. Regina, estás com o microfone. Abri o microfone Obrigado. agora. Então, deixa eu dizer, eu perdi uma parte da fala do Edgar, porque congelou aqui, eu fiquei tentando resolver e não ouvi toda a fala, mas a parte que eu ouvi, eu acho que tem comentários para fazer. E consegui ouvir bem a Isis e a Renata. Então, falas bem potentes, né? Importante. A Isis parte de uma reflexão sobre o mundo do trabalho, sobre a qual eu tenho um acordo. E assim, ó, na hora que ela estava falando, eu pensei o seguinte: tá para o mundo do trabalho a meritocracia, né? E a meritocracia, ela é perversa, né? Porque ela passa uma régua sobre sujeitos que saem de lugares absolutamente distintos e traça destinos para essas pessoas. E o mundo do trabalho, ele se presta para isso, né? E eu falo aqui a partir porque é um lugar de fala que é uma coisa muito profunda que a filósofa Djamila fala. Tu fala com sentimento, com emoção e com memórias das experiências de vida que tu tem a partir do lugar que tu está inserido nessa sociedade, né? E com toda essa complexidade de memórias. Então, é impressionante assim como as pessoas negras no mundo do trabalho, ela não têm direito a ser elogiadas, a serem promovidas, né? Elas lutam por isso, e quando elas lutam... Eu, durante muito tempo, no meu ambiente de trabalho, a minha história é como funcionária pública. Eu trabalhei
21 anos no governo do Estado, na Secretaria de Saúde, e agora estou 24 na Emater. Mas sempre me passaram a sensação de que eu não fiz um concurso, parece que eu entrei de favor, e eu falo de toda a minha história profissional. Parece que alguém me deu uma carteirinha e que eu entrei, que eu não passei o mesmo rito de seleção, né? E não cumpro todos os quesitos que são os meus deveres como profissional, né? E não bastasse isso, né? Tu sempre é promovida, e eu falo isso, a Regina está querendo promoção. Não, não tô legal, entendeu? Inclusive, já estou numa fase de me despedir do mundo do trabalho. Mas eu estou falando para aquelas pessoas que vêm depois de mim, que vão entrar e que vão enfrentar mesmo, de ver colega que tem o mesmo tempo de trabalho que eu, que já esgotou as letras da promoção na escala horizontal, eu não estou nem na metade. E eu cumpro o meu horário, procuro fazer o meu trabalho bem feito, quem me conhece sabe, não me acho melhor do que ninguém, sou uma empregada como outros que cumprem todos os ritos. Mas e a Isis, eu não sou retinta. Então, também tem isso, né? Em lugares em que a maioria branca é esmagadora, e tem algumas instituições que são assim, a vida é muito difícil para os diferentes, né? E não bastasse tudo isso, a apropriação dos teus saberes e das tuas competências, aquilo que tu faz bem feito. As habilidades que tu tem não são tuas, elas são apropriadas. Eu me lembro que em uma instituição que eu trabalhei, a gente produzia materiais instrucionais, então eu tinha que fazer, na época, eram folders, folhetos, cartilhas, eu não podia assinar, porque a instituição dizia que não podia assinar. Mas tinha outros profissionais que faziam, botavam o seu número, seu conselho regional, seu número de conselho regional, e estavam lá se apropriando do seu saber, né? Mas o meu trabalho era um trabalho da instituição, não, tu fez para todos. Então, isso não deixa de ser a lógica escravista. O que tu faz bem feito não é teu, é nosso. É nós que fizemos junto, né? E uma coisa que eu quero falar também, uma importância que aí das três falas, é o seguinte: outro traço do racismo que é gravíssimo é o ataque às organizações, né? E isso é muito ancestral. Como é que escravizado vai ter direito a se reunir? Não é à toa que existe quilombo. Quilombo é a organização sindical ancestral dos escravizados, que tinha que ser escondido, que ninguém podia saber o nome. Por quê? Porque se soubesse eram fulminados, como muitos foram, né? E até hoje isso está presente nas lógicas organizativas. Não é raro eu ouvir fulano, ciclano dizer, aquela negra, aquilo que tu falou, né, os altivos, aquela pessoa é arrogante, né? Fala como se fosse melhor. É o olhar da pessoa sobre ela. Ela é empoderada, autônoma, dona de um saber, está ali falando com propriedade, uma pessoa que fez por onde chegar naquele lugar, mas é considerada arrogante. Tu bota uma pessoa branca no mesmo lugar e isso é absolutamente normal. Que mulher empoderada, né? E achei importante a provocação do Edgar de capacitação de trabalhadores, viu, Edgar? Eu venho pensando muito nisso, assim, que o nosso trabalho como sindicato tem que ir na linha, quando a gente pensa um sindicato que combate o racismo e que promove a igualdade racial, ele tem que instigar a base patronal a fazer isso, a capacitar seus trabalhadores para a igualdade racial e a punir atitudes racistas, porque é só punindo que nós vamos acabar com isso. É só punindo, é denunciando e punindo. Eu sei que isso não é fácil, porque eu faço parte de uma comissão de combate ao assédio, e eu sei que muitas vezes o colega que denuncia acaba sofrendo mais ainda porque denunciou, né? E eu acho que o sindicato pode ser protagonista nesse processo. Acho que formação digamos, uma banda educativa para o combate ao racismo no ambiente de trabalho. E, Renata, serene, a coisa é complexa mesmo. A coisa não é para fracos. E, especialmente, pessoas brancas que se sensibilizam para o combate ao racismo, né?
Eu acho que para isso nós não temos uma receita, não, Renata. Eu acho que, nesse aspecto, eu acho que a gente tem que dar as mãos e andar junto. Tem que ter empatia, alteridade, como a autora do livro fala, né? Ouvir, né, as pessoas negras que partem de lugares diferentes, que experimentam cotidianamente o racismo, porque elas são portadoras da solução para isso. E poder, eu acho que assim, ó, assim como para o machismo está um movimento chamado Eles por Elas, inaugurado da ONU, né, que provoca os homens conversarem com os homens sobre o racismo. Porque os homens, sobre o machismo, aliás, porque os homens ouvem melhor os homens. A Marilyn Fryer fala isso, a filósofa, né? O melhor do amor os homens dão para o homem, porque os homens eles escutam melhor os homens, eles aprendem com os homens, eles ensinam para os homens, para a mulher fica só aquele o amor afetivo, o amor sexual individual. É o que ele consegue dar. Isso, né? A Regina falando, é toda a história do feminismo. Para o racismo serve a mesma coisa. Eu acho que se as pessoas brancas conversarem com as pessoas brancas sobre o racismo, isso já é um trabalho muito importante. Porque as pessoas brancas não têm a solução para o racismo, porque essa solução é das pessoas negras, elas sabem as melhores soluções para si, mas as pessoas brancas sabem conversar com as pessoas brancas, e é essa reflexão que elas têm que fazer entre si sobre a questão do racismo. Eu cansei já de ver pessoa branca querer me ensinar a não ser racista. Eu vi um clássico do movimento dos Estados Unidos, quando mataram um jovem, que teve toda aquela comoção, o movimento... como é que é o nome do movimento? Fugiu aqui o Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Aí, dias ou meses depois, foi assassinado aquele rapaz no Carrefour, em Porto Alegre. E aí uma pessoa branca falou para mim, e eu vi pessoas brancas falar em outros ambientes coletivos, dizer, viu, lá nos Estados Unidos, eles vão para a rua, eles quebram loja, eles fazem tudo aquilo, e aqui nós ficamos assim, não fazemos. Então, quando as pessoas brancas querem falar sobre racismo, chegam desse jeito, eu digo, gente... Aí eu vi um debate que teve na Assembleia com o magnífico José Carlos dos Anjos, né, que é um pesquisador do programa de pós-graduação em desenvolvimento rural da URGS, é um antropólogo e que estuda essa questão racial no meio rural. E ele disse, olha, quem fala isso não sabe o que está falando, não conhece nada de Brasil, não sabe que nós vivemos no palco genocida, que qualquer coisa que nós fizesse parecido com aquilo, iam morrer muitas pessoas. O movimento negro é inteligentíssimo no Brasil, inclusive estudado pelos Estados Unidos da América, que tem faces de enfrentamento, estratégias próprias para fazer as suas conquistas e seus avanços. Morreriam milhares se nós fôssemos fazer, porque o sistema de proteção social e justiça nos Estados Unidos não é o mesmo nosso. Ele já avançou a partir de toda a luta histórica da população negra na primeira metade do século passado. Então, são essas as reflexões que eu queria fazer a partir da fala, e queria também assim fazer minhas considerações finais, dizer que o CEMAP está fazendo a sua parte. Eu falo isso no lugar de fala de uma mulher negra, né? E que sou também integrante do sindicato. E sabe, Edgar, eu estou no sindicato por causa disso, que eu não me demoro onde eu não me vejo, sabe? E eu acho que fica também essa mensagem para as pessoas negras no sindicato. Nós temos que fazer valer a nossa causa. É no mundo do trabalho, né, tanto quanto na formação, na educação, quanto de fazer a mobilidade social. E o sindicato está fazendo a sua parte. Muito obrigada.
Não, acho que está chegando o final do nosso curso, né? Queria agradecer aqui em nome do CEMAP, eu, Luciana, os demais colegas aqui que estão presentes, aqueles que vieram de fora também, virtualmente estão acompanhando, né? Agradecer a Regina pela excelente explanação, pela excelente palestra que nos deu hoje, fechando com chave de ouro esse nosso encontro aqui. Outros cursos virão, né, Luciana, e demais companheiros, colegas aí. E agradecer de todo o coração mesmo a explanação. Obrigado, muito bem. Obrigado, viu, Regina. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa colega diretora Luciana, que ela vai fazer as considerações finais em nome do Sindicato CEMAP, né, a todos vocês. Obrigado. Muito obrigada, Regina, pela excelente palestra. Criamos e organizamos e realizamos encontros como esse. É, sim, um marco na história de SEMAP. 35 anos e, de repente, nasce um coletivo antirracista. Quando fui convidada a coordenar este coletivo, eu não tinha noção de quantas barreiras precisariam serem derrubadas para que as coisas pudessem acontecer. Desde a falta de engajamento, incentivo, credibilidade, várias questões que todos os coletivos e ações antirracistas, infelizmente, também enfrentam. Tivemos essa tragédia em nosso estado, a enchente, que também foi motivo para pausarmos o evento. Com a ajuda de todos vocês, conseguimos seguir em frente e aqui hoje estamos encerrando este ciclo. Que possamos multiplicar os ensinamentos aqui transmitidos. E lanço o desafio para que cada pessoa preta aqui presente, nos próximos eventos que participem, tanto dentro do CEMAP ou fora, convidem uma pessoa branca para participar. Dessa forma, nós estaremos, então, efetivando as ações antirracistas realmente. Agradeço a presença aqui dos nossos diretores do CEMAP, meus colegas, às companheiras do Júris da Pretas que estão aqui conosco, né? A Larissa Rodrigues, que nos ajudou aqui na arte da nossa camiseta, junto com o Oberdan, os nossos assessores, né, do TI, da comunicação, os trabalhadores da casa, todos os palestrantes que passaram aqui conosco esses dias maravilhosos, né? As demais autoridades que estiveram presentes, enfim, todos aqueles que participaram virtualmente, né? Todos que puderam compartilhar conosco estes momentos. E para fecharmos a noite de hoje, né, com chave de ouro, né? A gente tem uma surpresa aqui que foi bem difícil, né, de esconder. Nós temos aqui a diretora Geni, que estava meio que, né, caçando por aí, vendo que as movimentações estavam diferentes, para a gente manter essa surpresa essa noite, né? Então, é com muita alegria que nós, para fazermos o fechamento desse nosso encontro, nós chamamos, então, o professor Nilson Tucombó e os tambores de Freire para fazer o encerramento desta nossa noite. Por favor, venham compartilhar conosco. Ele é o único. Tá, não tem problema.
Evandro. Entendeu? É essa a ideia. Boa noite, sou o professor Nilson Tocumbó. Sou responsável pelo Tambores de Freire aqui, sou professor do CEMET Paulo Freire. Esse é um dos projetos, do Centro Musical, que é um setor, mas que abrange todos os alunos e a comunidade geral do CEMET e arredores. Inclusive, se quiserem fazer percussão no CEMET Paulo Freire, às terças e às quintas-feiras. Às terças, pandeiro, das 19 às 21, e às quintas, percussão geral. Toda essa parafernália, mais congas ainda que não estão aqui. E serão todos bem-vindos. E eu estava escutando as reflexões ali. Me apresento como professor que me formei através das ações afirmativas ainda, o Bolsa Carência, que foi um projeto ainda que eu, como membro do Centro Ecumênico de Cultura Negra, a partir disso me formei numa instituição particular de Porto Alegre e entrei no município também pelas cotas e organizo um trabalho de percussão, prática de conjunto, ensino e educação musical. Pesquiso educação musical além dos espaços escolares e nos espaços não escolares, né? E também eu vi ali, sou do Partenon, também é que nem a palestrante ali, desculpa, eu sou horrível para nome. Que eu até inclusive conheço, mas eu sou horrível para nome. E sou negro, Rastafari, cabelo Rastafari, sou todo de branco, com tênis verde chamativo. Vou ver se eu estou com alguma guia aqui. Não, hoje eu não estou sem, né? Eu sou filho de Oxalá, corpo de Oxum, sou filhado de Zé Pilintra. Ai, adoro. E peço licença aos meus mais velhos. Peço agor, axé para quem é de axé, bênção para quem é de bênção. Né? E estou aqui para ir. Vamos começar a fazer essa. Oi? Baqueta, é isso? Tá. Muito bom, isso aí, a colinha é boa. O CEMET fica ali na Santa Terezinha, número 572, aqui no bairro Santana. Por isso que eu digo assim, cheguem ali. Enfim, se eu tivesse 70 pessoas para dar oficina, eu vou dar oficina para essas 70 pessoas. Então, é bem democrático, coração de mãe, né? Não gosto muito desse tema, mas veio, desculpa. Né? Mas então, vamos lá. Oi. Eu vou vender meu peixe ali. @ professor Nilson Tocumbó. Tem um rã sobrando aí, mano. Então, não sei como tirar. Tá, é da. Não é. É o canal.
Então, começar com o Negrume da Noite. A capela. Tá. Odé comorodé, odé arerê, odé, comorodé, odé, odé arerê, odé comorodé, odé comorodé, odé arerê, odé comorodé, odé, odé arerê, odé comorodé, odé comorodé, odé arerê, odé comorodé, odé, odé arerê, no negrume da noite, reluziu o dia, engrandeceu o azeviche, que a negritude criou, no negrume da noite, reluziu o dia, o perfil azeviche, que a negritude criou, constitui um universo de beleza, entoado pela raça negra, constitui um universo de beleza, entoado pela raça negra. Por isso, negro lutou, negro lutou, negro lutou, e acabou invejado e se consagrou. Por isso, negro lutou, negro lutou, negro lutou, e acabou invejado e se consagrou. Ilê, 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 tu és o Senhor dessa grande nação. E hoje todos cantam a bênção, bênção, bênção. Odé comorodé, odé comorodé, odé ele, odé comorodé, odé ele, odé comorodé, odé comorodé, odé ele, odé comorodé, odé ele. Essa foi o Negrume da Noite, é uma canção que foi tema do... que é tema do Ileaê, né? Vamos de Herê? Não rolou? Só dá volume exato com o RAM, que vem o RAM junto. Dá volume. Tá, isso. Pode ser. Tá, beleza. Pra entender o Herê, tem que estar moleque. Herê, herê, tem que conquistar alguém. É a conquistência. Tem que estar, moleque. Tem que conquistar alguém. A conquistência leve. Está tudo bem. As semanas que ia ser que é pura.
Oh, as selvagens estão do bem. A sequência do filme muda. Oh, anos nos podem curar. O que alguns segundos na vida podem reverenciar. Criança, sincera convicção, trazendo a vida do que somos traz. Você sabe, o pensamento não traz. O bom sentimento não traz. Você sabe, o sentimento não traz. O bom sentimento não traz. Pense no que já se viu. Pense e sinta o que já fez. Oh, como não estou por uma janela. Pelos olhos de uma criança. Oh, milhões de anos nos podem curar. O que alguns segundos na vida podem reverenciar. É criança, sincera convicção. Sua vida no medo não traz. O bom sentimento não traz, você sabe. O sentimento não traz. O bom sentimento não traz, sabe? O sentimento não traz. O sentimento não traz, você sabe. O sentimento não traz. Damos por encerrado, então, o evento, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado. Até a próxima.